Se você tem a impressão de que muita coisa aconteceu e nada mudou, você não está sozinho. Essa é exatamente a minha percepção e a percepção de muita gente que acompanha o mercado no dia a dia. Nós tivemos no começo da semana uma aparente trégua entre China e Estados Unidos nas questões tarifárias, e isso trouxe até algum alívio para o mercado. Ao longo da semana, esse alívio foi arrefecendo mesmo com dados melhores, dados benignos de inflação, tanto no CPI quanto no PPI nos Estados Unidos. Lembrando que com o CPI e o PPI você é capaz de calcular quanto vai ser o PCE Core nos Estados Unidos com uma grande precisão. Então, o mercado já tem uma boa ideia de que o próximo dado de inflação PCE nos Estados Unidos provavelmente vai ser benigno. Também nessa semana, o governo foi e voltou nas alternativas sobre o IOF, e a alternativa que foi estabelecida foi aumentar a tributação, unificando a tributação para todos os instrumentos no mercado e passando a tributar também os instrumentos que eram até agora isentos. CRAs, debêntures incentivadas, LCAs, LCIs e assim por diante. Eu vejo que, apesar da sanha arrecadatória do governo, é positivo que se unifique a questão tributária para todos os investimentos. Isso vai simplificar para os investidores e, mais do que isso, não faz o menor sentido ter instrumentos de renda fixa onde o investidor corre pouquíssimo risco e apenas os bancos e pouquíssimos setores se beneficiam desses produtos, enquanto a economia como um todo, especialmente a renda variável, é penalizada por isso. Nessa semana nós vimos também declarações da Petrobras e de pessoas envolvidas de que provavelmente existe aí uma vontade política para se resolver a questão do controle da Braskem, que hoje é compartilhado entre a Petrobras e a Novonor, e há uma proposta para substituir a Novonor por um outro acionista, há uma proposta na mesa, e nós já ouvimos essa história algumas vezes, isso até explica um pouco a reticência do mercado em acreditar que, de fato, dessa vez vai haver essa troca de controle. Um outro ponto interessante é que hoje estreou a ação da JBS nos Estados Unidos, passou a ser listada como uma empresa listada nos Estados Unidos. Isso não é surpresa para ninguém. Em outras empresas importantes brasileiras que são listadas nos Estados Unidos, como PagSeguro, como Nubank, como Banco Inter, e agora também a JBS se junta a esse pool de empresas, passa a ter mais liquidez no mercado americano, passa a ter mais acesso a capital estrangeiro, passa a ter acesso a um pool de investidores mais qualificado, vai ter mais liquidez e, no final das contas, isso vai ser muito bom para os acionistas. Só perde com isso a B3, mas a B3 de fato tem feito um péssimo trabalho. Inova pouco, é muito cara, não atrai investidores estrangeiros como poderia, então é natural que nós vejamos cada vez mais empresas buscando alternativas para se listar em outros mercados. Aliás, esse fenômeno não é só no Brasil. Nos últimos dias, a Wise, que é um banco com conta global, que é uma fintech listada em Londres, anunciou que vai fazer a sua listagem em Nova York. É um fenômeno realmente das empresas globais buscando liquidez no mercado mais global que tem, que é o mercado americano. Pelo menos por enquanto. Afinal de contas, o caos tributário, tarifário, político nos Estados Unidos está cada vez mais
fazendo com que empresas e países, pelo menos por enquanto, busquem alternativas em outras áreas, como em cooperação internacional, comércio e assim por diante. Uma outra coisa bastante interessante é que nós tivemos aí as criptomoedas bastante voláteis, mas em um range. O Bitcoin está oscilando aí entre 104, 105 mil dólares e 112 mil dólares quase, e está tudo indicando aí que nós vamos ter um verão no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul, bastante animado para as criptomoedas, inclusive com a aprovação de novos frameworks de regulação em vários países, inclusive nos Estados Unidos, com inclusive a possibilidade de investidores agora colocarem criptomoedas nas suas carteiras de aposentadoria, o que pode trazer muita liquidez para o mercado. Outra questão também é que as empresas que funcionam como treasury de criptomoedas estão anunciando que vão fazer mais compras ao longo do tempo. Entre elas, Metaplanet, no Japão, e também Strategy, nos Estados Unidos. No Brasil, a Melius está seguindo esse caminho também. Vamos ver até onde eles vão. Se vão também emitir dívida, se vão emitir mais ações, tudo isso com o intuito de aumentar sua exposição em Bitcoin. No fronte geopolítico, nós tivemos o ataque de Israel às estruturas nucleares do Irã, com a morte de generais e pessoas ligadas à segurança no Irã. Provavelmente o Irã vai retaliar. Isso fez com que o petróleo saísse de perto das mínimas do ano e subisse aí consideravelmente, chegando a estar aí acima dos 70 dólares de novo, o que é bastante surpreendente, até porque o petróleo vinha apanhando bastante. O Trump diz que havia a possibilidade de ter um acordo, inclusive havia uma reunião marcada que foi cancelada em função dos acontecimentos, e parece que Israel agiu sem o apoio, pelo menos direto, dos Estados Unidos, mas isso ainda vai gerar mais volatilidade na região, mais volatilidade no petróleo, em um momento que a inflação benigna nos Estados Unidos parecia estar abrindo espaço para que o Fed cortasse juros mais agressivamente. De todo modo, há que se esperar como o Irã vai reagir e quais impactos isso no fim vai ter no mercado. Eu acredito que o mercado, ao longo dos próximos meses, vai continuar aí sem uma direção clara, vai continuar acumulando. Isso por motivos de menor liquidez devido às férias de verão no hemisfério norte, falta trigger no mercado e, na verdade, eu diria que o mercado, diante das incertezas, já está em patamares até que eu consideraria ótimos diante de tudo que ainda tem por vir, como, por exemplo, o real impacto das tarifas americanas nos dados econômicos, como o real impacto das tarifas americanas nos lucros das empresas, como também essa situação de segurança que está se desenrolando entre Irã e Israel, e também a própria guerra entre Rússia e Ucrânia, que parece não vai ter fim tão cedo. Por enquanto, acho que o mercado continua sem trigger. Casos pontuais, como aliás eu venho citando semana a semana aqui, podem até ter algum upside. Entre eles, cito aqui também o aumento de capital que vai ser feito pela Azevedo e Travassos Energia. Esse aumento de capital visa comprar ativos da PetroVictory, que são ativos bastante interligados, interessantes. Eu visitei esses ativos quando eu estive em Mossoró, e eu acredito que isso é bastante positivo para a empresa. O mercado não reagiu tão bem ao anúncio,
mas acredito que nas próximas semanas, à medida que a empresa possa explicar melhor a operação, isso possa eventualmente se reverter. Acredito que esse é realmente um mercado de stock picking, não só de stock picking, também de crypto picking e outros ativos aí que vão ter que ser selecionados a dedo, porque o mercado não acredita que vai retomar uma direção de alta nesse momento. Falta trigger.